Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para estar ministrando mais uma videoaula abençoada de nossa matéria de Bibliologia do Antigo Testamento. Já lecionamos a lição de número 1, está aí, meus irmãos, já numa playlist, vai lá, volta lá se você não acompanhou, e estamos agora na lição de número 2, na matéria de Bibliologia do Antigo Testamento. Mais um dia que Deus preparou para nós, e vamos que vamos, em nome de Jesus, fazer uma rápida videoaula desta matéria tão abençoada, lição de número 2, que se encontra na página de número 20 do nosso livro de Bibliologia. Se você não tem ainda o nosso livro e nem o nosso PDF, entre em contato com a escola pelo 22 99968 3272. Também está no primeiro comentário fixado e também está na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá, sem perca de tempo, estudando essa matéria de Bibliologia do Antigo Testamento. Aula de número 2, a inspiração do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é de origem divina, meus irmãos. O Antigo Testamento, ele é de origem divina. Tem muitas pessoas que valorizam o Novo Testamento e não valorizam o Antigo. E vice-versa também. Tem pessoas que valorizam o Antigo e não valorizam o Novo. Como estamos comentando sobre o Antigo Testamento até então, vamos estar ficando aí no Antigo Testamento, que é algo muito legal. Nós entendemos que o Antigo Testamento é de origem divina, não é de origem humana. Não é propriamente instrução para um povo que o serve, mas sim é a própria palavra de Deus. É o fundamento de toda a pregação. Inicia-se no Antigo Testamento e também culmina no Novo Testamento. Como nós estamos no Antigo, vamos aí parte por parte. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O Antigo Testamento, ele é inspirado por Deus. Isso aqui é interessante, né, meu irmão? Porque essa verdade ela é confirmada interna e externamente. A expressão, quando falou o nosso amado apóstolo Paulo em 2 aos Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, ele vai estar nos dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, essa expressão é uma expressão muito forte, faz do Antigo Testamento um livro sui generis. O que é um livro sui generis? É um livro sem semelhança, é original, não tem nada igual. Nós temos que entender que quando o apóstolo Paulo vai estar comentando sobre toda a escritura divinamente inspirada por Deus, o cânon do Novo Testamento não estava cumprido, apenas o cânon do Antigo Testamento. Quando era direcionado para as Sagradas Escrituras, apontava, com certeza, né, meu irmão, apontava para o Antigo Testamento, que já era o cânon que estava fechado. Então, isso aqui é interessante os irmãos entender. Obviamente, hoje, essa declaração aplica-se tanto ao Novo quanto também no Antigo, tá, meus irmãos? Mas, até então, vamos ficar por aí pelo Antigo Testamento. A versão Almeida corrigida assim traduziu a primeira parte deste versículo. Toda a escritura divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa. Percebemos, meu irmão, que a palavra do Senhor, ela é proveitosa. Ela tem muita valia para aqueles que assim o servem e a entendem. Se nós olharmos tanto para o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o que comporta todo o Antigo Testamento, né? Leis, os históricos, os poéticos e também os proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, tanto os profetas maiores quanto os menores. Nós percebemos que tanto o Pentateuco ou a lei, tanto os históricos, os poéticos e os proféticos, eles são totalmente inspirados por Deus, são de uma classe sui generis, sem semelhança, e são original, não foram copiados de... Meu irmão, isso aqui é muito legal, porque existe sim uma classe de pessoas defendendo que a lei ou o Pentateuco ele foi extraído de outro documento, mas até então não. Se assemelha em alguns pontos, sim, meu irmão. Tem muito livro, tem muitas palavras, vamos lá, em livros atuais também, eles são semelhantes a um certo material, mas não significa que ele foi tirado de lá,
que ele foi tirado de lá. Mas sim, tem muita coisa a ver com a época que foi escrito, tem muita coisa a ver com o povo que foi dedicado. Então, sim, de uma maneira mais entendível, teve palavras semelhantes. Mas, todavia, tanto o Pentateuco, quanto os históricos, quanto os poéticos, quanto os proféticos, eles são simplesmente a palavra de Deus enviada ao mundo. O que é isso, meus irmãos? A teopneustia. A teopneustia vem de duas palavras gregas, né, meu irmão? Significa Deus e respirar, teus e pneu. Isso aqui é muito legal, né, meu irmão? Por quê? Essa teopneustia vai estar mostrando simplesmente a palavra inspirada por Deus. A palavra que saiu de dentro de Deus para o homem. Nós iremos comentar isso aí, tudo isso é muito detalhado na nossa sala de aula, mas é muito interessante nós já entendermos, tá, meus irmãos? E você que não tem o nosso material, nos chame pelo WhatsApp no 22 99968 3272, que o nosso material vai fazer você entender cada dia mais e mais a palavra de Deus de uma maneira completa, tá, meus irmãos? Você pode ter certeza disso. Você pode estar descansado a respeito disso. Vamos lá. A palavra grega traduzida por inspirado por Deus ou divinamente inspirado é theopneustos, que vem de duas palavras gregas, theos, Deus, e pneu, respirar. De onde vem a palavra teopneustia, que significa inspiração divina. Inspiração divina. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito interessante, meu irmão. É muito importante porque a palavra de Deus, tanto o antigo, deixa eu ver se o microfone está ligado aqui mesmo. Tá assim, tem hora que desliga e a gente tem que gravar tudo de novo, quando a gente não percebe, o microfone descarregou. Mas vamos lá mesmo. Isso aqui é muito legal porque a palavra de Deus, primeiramente, ela é sui generis. Ela não tem semelhança alguma. Ela é original. Ela é original. E esta palavra, ela é uma teopneustia. Por quê? Ela é simplesmente o sopro de Deus, a inspiração de Deus. Isso aqui é muito legal, né, meus irmãos? A palavra do Senhor nos direciona em sua vontade. A palavra do Senhor nos direciona em sua vontade. Sei que os irmãos já perceberam que minha voz não está muito legal, mas dá para os irmãos estar entendendo aquilo que nós estamos comentando aqui. O uso que o apóstolo fez dessa palavra aqui revela o caráter especial e sui generis do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento. Ou seja, são escritos de origem divina, isto é, Deus, de modo sobrenatural, controlou todo o processo da comunicação da sua palavra, capacitando o homem escolhido por ele para essa tarefa. Assim, toda a escritura foi proveitosa pelo sopro de Deus, sentido literal da teopneustia. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, que nós já comentamos aqui. Portanto, ela não se assemelha a nenhuma outra literatura. Meus irmãos, é muito interessante que nós temos que entender porque nenhum livro passou o que a Bíblia passou para chegar aqui hoje. Se algum livro passou algo semelhante, não existe mais. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, essa pequena biblioteca que nós levamos em nossa mão, passou, meu irmão, ferrenhas perseguições, passou sérias tempestades, mas ela se encontra aqui. Ela está aqui até em nossa atualidade. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Isso é tão prova, meu irmão. Se você pegar uma Bíblia e colocar em um presídio de diversas pessoas que não conhecem Deus, se você voltar lá um ano após isto, você irá perceber que a palavra do Senhor, ela fez a obra por si só, porque ela é viva, ela transforma a vida do homem, ela capacita, ela muda caráter, ela muda a história, meu irmão. E isto é o próprio sopro de Deus através da vida de alguns homens de Deus que deixaram esta palavra tão magnífica registrada para que hoje pudéssemos estar falando que só o Senhor é Deus e nos confiou esta palavra tão maravilhosa. Vamos lá. Movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito legal, né, meu irmão? O apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ele afirma que as escrituras jamais foram produzidas por vontade de homem algum. Olha que coisa maravilhosa. Mas os homens santos de Deus, falavam inspirado pelo Espírito Santo. Segunda de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Temos que entender, vamos lá, meu irmão, temos que entender que a palavra do Senhor, ela foi simplesmente inspirada e não foi por vontade de homem algum que ela foi colocada. A palavra grega para inspirados
é simplesmente o verbo phero, que significa também mover ou movimentar. Deus estava controlando, Deus estava movimentando o ato do relato dos acontecimentos para que hoje viéssemos estar tendo um documento de confiança para que a nossa fé fosse enriquecida através das Sagradas Escrituras. Isso aqui é algo muito maravilhoso, isso aqui é algo muito lindo. A inspiração divina das Escrituras e é especial e ela é única, meu irmão. Isso significa que ninguém jamais, além dos escritores sagrados, recebeu idêntica influência e que o nível de inspiração, não somente do Antigo Testamento, mas também de todo o corpo da Bíblia, são igual. A mensagem é reta, a mensagem é a mesma. Culmina na criação, ou melhor ainda, inicia na criação e culmina na eternidade. Isso aqui é muito legal. Ela é reta, ela não desvia de maneira nenhuma a vontade de Deus. Ela vai passando período por período, tempo por tempo, morre um profeta, nasce outro e a mensagem continua a mesma. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito interessante. É algo muito rico para nos fazer pensar e entender um pouco mais a vontade de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, que obra maravilhosa que nós temos lá em Angola, né, meus irmãos? Em Moçambique, melhor falando. Está lá em nossa página no Facebook do projeto Desperta-me para a Alma. Se você não conhece, corre lá no Facebook ou nos chame pelo WhatsApp por mais informações, tá, meus irmãos? Vamos lá. Acabei passando para o lado errado, mas é legal até para apresentar para os irmãos. Vamos lá. Bibliologia do Antigo Testamento, aula de número 2, os manuscritos do Mar Morto. Eu acredito que alguns irmãos já ouviram falar sobre esses manuscritos, né? Os manuscritos do Mar Morto foi uma grande descoberta, meu irmão, que basicamente mexeu com o coração de muitos estudiosos, tanto quanto de cientistas também, arqueólogos nem fala, né, meus irmãos? Então, foi uma grande descoberta, uma grande descoberta. A descoberta do Mar Morto, dos rolos do Mar Morto, foram um alívio, digamos assim, um alívio para todos que amam as Sagradas Escrituras. Apesar da credibilidade dos textos hebraicos do Antigo Testamento, pois agora dispomos de provas textuais mais concretas, o conteúdo deste manuscrito é o mesmo do Antigo Testamento. É a resposta de Deus para os muçulmanos que afirmam que a Bíblia foi falsificada e ao mundo cético também. Há um espaço de tempo de mais de 1000 anos entre esses rolos do Mar Morto e o manuscrito hebraico mais antigo até então existente no mundo. Jesus vai estar dizendo que a palavra é simplesmente a verdade, em João 17:17. Esta descoberta, feita em 1947, foi o achado do século XX. Foi algo que marcou tudo, né, meus irmãos? E confirma a autenticidade da Bíblia. Com exceção do livro de Esté, todos os livros do Antigo Testamento estão representados nesses 800 manuscritos que foram encontrados no Mar Morto. Então, com exceção do livro de Esté, nós temos aí todos, de Gênesis até Malaquias, aqui em nossa Bíblia, né, meu irmão? De uma maneira mais certa dos irmãos entenderem. Todos os livros estão representados, nem que seja com uma passagem básica, mas estão representados. E o que mais nos assusta é a fidelidade. Passou-se diversos anos, mas a fidelidade continua a mesma. Isso aqui é para estar enriquecendo cada dia mais o nosso aprendizado. Deixa eu olhar aqui novamente o microfone. Continua ligado. Vamos lá, meus irmãos. A videoaula aí está até demorando um pouco mais, mas vamos continuar aí trabalhando um pouco mais com agilidade. A data dos rolos do Mar Morto, meus irmãos, as 11 cavernas de Qumran. Isso aqui foi um acontecimento muito lindo. Dentro da sala de aula nós iremos estar comentando muito detalhadamente a respeito disso aí, porque é muito legal, tá, meus irmãos? Vamos lá. As 11 cavernas de Qumran trouxeram à tona cerca de 170 manuscritos bíblicos, em sua maioria fragmentos descobertos entre 1947 e 1964, sem contar outros manuscritos não bíblicos. O primeiro grupo desses manuscritos é datado entre 250 a.C. e 68 d.C., com quantidade considerável de textos escritos no período paleo-hebraico. O que é esse paleo-hebraico, meu irmão? É um alfabeto, também conhecido como o alfabeto
fenício, né, meus irmãos? Isso aqui é uma maneira de ser escrito do antigo hebraico, algo muito legal, tá bom? Quando chegar lá na matéria de hebraico bíblico, nós iremos comentar um pouco sobre este paleo-hebraico, tá? E o segundo grupo, entre 70 e 132 depois de Cristo, período entre a destruição de Jerusalém e a revolta de Bar Kokhba. Isso aqui é muito legal, né? Quem foi esse? É o Simão Bar Coquebas, né, meus irmãos? Esse Simão Bar Coquebas, ele foi simplesmente lá um líder judeu que comandou a revolta judaica, né? Ele comandou a revolta judaica em Gemínia. É muito legal esse período de descoberta desses rolos. Vai estar demonstrando uma fidelidade muito grande do Antigo Testamento ainda movimentado em nossa atualidade. A palavra do Senhor ela é fiel. A palavra do Senhor ela é simplesmente linda, meu irmão. Tem atravessado diversas e diversas gerações e tem continuado com a sua fidelidade. Vamos lá, meus irmãos. A origem dos manuscritos do Mar Morto, que é muito legal. Vamos lá. A origem do manuscrito. Os manuscritos do Mar Morto não foram todos produzidos pelos essênios. Quem são os essênios, meus irmãos? Nós iremos comentar sobre eles um pouco mais na frente, tá bom? Então deixa lá, sem perca de tempo, nós iremos comentar um pouco mais sobre eles na frente. Mas deixa uma foto semelhante que eu encontrei na internet aí a respeito desses essênios, tá bom? Vamos lá. Muitos deles vieram da Babilônia e do Egito. Os essênios eram uma ordem monástica judaica estabelecida antes de Cristo, próximo ao Mar Morto. Trata-se, portanto, de textos produzidos manualmente, precedente de várias épocas e de vários lugares. A autoridade do Antigo Testamento está inseparavelmente ligada à sua origem e propósito. Sua credibilidade surpreende o mundo até os dias atuais. Além dos manuscritos hebraicos, há milhares de textos traduzidos para outras línguas. E mais, as descobertas do Mar Morto. Meus irmãos, nós temos que entender, isso aqui não foi um material rico apenas para a Bíblia, digamos assim, mas também diversos materiais encontrados tiveram um grande enriquecimento na arqueologia, meu irmão, e também na história judaica, na história de diversos povos, tá bom? Então é um material muito legal que basicamente mexeu, trouxe um grande alívio para todos aqueles que amam as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus foi por ele mesmo milagrosamente preservada. As palavras de Deus foram milagrosamente preservadas. Isso aqui é muito legal, deixa eu ver se eu deixei aqui de comentar. Aqui embaixo, meus irmãos, tem basicamente aqui, tentei encontrar aqui uma maneira mais simples de estar deixando assim um exemplo das 11 cavernas de Qumran. Basicamente aqui tem uma imagem, mas ficou muito curta, muito pequena. Vocês não conseguem enxergar aí. Qualquer coisa, irmãos, puxa na internet também que você vai conseguir estar encontrando aí esta imagem, tá bom, meus irmãos? As 11 cavernas de Qumran, a qual foram encontradas este material. Vamos que vamos, meu irmão, sem perca de tempo, para a nossa videoaula não ficar muito estendida. Vamos lá, o Antigo Testamento, a origem dos manuscritos, nós já comentamos sobre isso aí. Agora, a credibilidade das cópias dos manuscritos. Primeiramente, aí, os autógrafos, meus irmãos, os autógrafos. Vamos lá. Todas as escrituras, ou todos os autógrafos das escrituras, os manuscritos originais, melhor comentado, dos livros da Bíblia, eles perderam-se ao longo do tempo, ao longo dos séculos se perderam. As cópias originais, provenientes diretamente do punho dos escritores sagrados, desapareceram. A Bíblia chegou-nos através de cópias tiradas de outras cópias até o advento da imprensa no século XV. Isto devido à grande perseguição que a igreja sofreu nos 3 primeiros séculos, sem contar a perseguição de Nero, no ano 68 d.C., como eu deixei aí, e também na perseguição de Décio, no ano 303 d.C., porque Décio, por exemplo, ele mandou destruir todas as cópias das Sagradas Escrituras. Então a perseguição foi uma perseguição muito ferrenha, e por isso não teve como ser conservados os autógrafos, ou simplesmente ali os livros originais, que foram tirados do próprio punho do autor, simplesmente por causa da perseguição e também pelo método de expiração de escritura também, né, meus irmãos, que nós iremos comentar
aqui mais na frente. Vamos lá, sem perca de tempo, vamos dar continuidade em nome de Jesus. O método de cópia das Escrituras. Vamos lá. Os copistas judeus, eles queimavam as cópias dos manuscritos depois de copiá-los. Por quê? Eles não davam muita importância à idade dos manuscritos. Quanto mais novo, melhor para eles. Por esta razão, ninguém se surpreende com a escassez de manuscrito hebraico do Antigo Testamento. Eles simplesmente usavam critérios rigorosos ao copiar o texto das Sagradas Escrituras, tendo em mente a proibição de acrescentar ou de diminuir. Isso aí nós temos passagens riquíssimas sobre esse texto aí, biblicamente falando, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Era para me ter deixado aí, né, meus irmãos? Para ficar mais fácil dos irmãos estar pegando e pesquisando. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 2, capítulo de número 12, versículo 32, também Provérbios, capítulo de número 30, versículo 3, versículo 5. Então, eles tinham, meu irmão, eles eram muito criteriosos, eles eram rigorosamente, meu irmão, criteriosos a respeito da escritura. Eles davam muito valor, não queria acrescentar e nem diminuir. E por isso que essas cópias se mantêm em totalmente fidelidade aos originais. Por mais que nós não temos os originais hoje na mão, a credibilidade é muito solene. Vamos lá. O texto mais antigo, a credibilidade dos manuscritos. Os textos mais antigos que dispomos atualmente é um fragmento do livro de Números, tá? É um fragmento do livro de Números, que é Números, capítulo de número 6, versículo 24 ao 27, que é sobre a bênção sacerdotal, datado no século VI a.C., antes da descoberta do Mar Morto. Os manuscritos mais antigos não iam além do século X depois de Cristo. Isso aqui é muito legal, né, mesmo? Olha só o salto que deu. Antes dos manuscritos do Mar Morto, é interessante que o documento mais antigo que tinha era do século X depois de Cristo, né? Mas quando foi descoberto lá os pergaminhos do Mar Morto, voltou para simplesmente o século VI antes de Cristo, que foi a bênção sacerdotal, que está em Números, capítulo de número 6, 24 ao 27. Entretanto, nenhum erudito ou crítico suspeitou de sua autenticidade. Isto porque as versões do Antigo Testamento em outras línguas, como a Septuaginta, como a Peshitta, como a Vulgata, tá, meus irmãos? E outras também. Os critérios meticulosos dos judeus para preservar a integridade do texto sagrado era suficiente. Nós temos que entender essa Septuaginta, a tradução dos 70. Essa Vulgata, né, meu irmão, que foi uma tradução católica usado muito na época de Jerônimo. Basicamente era a tradução da Igreja Católica na época de Jerônimo. E essa Peshitta é a tradução dos nossos irmãos, nossos primos, não sei como direcionar a ele, né, meus irmãos, dos fenícios, né, a tradução deles, a tradução dos fenícios é chamado de Peshitta. Então, simplesmente, nós temos que entender que todas essas traduções do Antigo Testamento, tanto a Septuaginta, quanto a Vulgata, quanto a Peshitta e outras traduções também, elas foram simplesmente preservadas com integridade. Ninguém ousou duvidar da suficiência dessas sagradas escrituras, tá bom, meus irmãos? Então ficamos por aqui. Espero que este material seja bastante enriquecedor para a vida dos irmãos. O nosso Deus tem conservado as suas escrituras, tem enviado os seus servos para estar simplesmente alimentando a nossa alma através dessa palavra tão abençoada. E tem muita coisa ainda abençoada, coisas maravilhosas. Você que tem aí a nossa apostila, você não perca tempo, tá, meus irmãos? Busque cada dia mais o enriquecimento em tua casa, no teu trabalho, se você tiver também um tempo para estar pesquisando. Vai lá, meus irmãos. Se você não tem o nosso material, nos chame no 22 999 68 3272 e vamos que vamos. Acompanha todas as nossas videoaulas. Se você não aprendeu ainda nossas videoaulas anteriores, volta lá e vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ficando por aqui e este é mais um dia que Deus fez para nós. Nos aguarde que logo mais será lançada a nossa terceira videoaula, nossa matéria de Bibliologia do Antigo Testamento. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.